E aí, higienistas higienizados e prevencionistas prevenidos e concurseiros, futuros concursados, tudo bem com vocês? Eu tô com excesso de luminosidade aqui, ó. Tô parecendo aquele personagem do God of War. Cafezinho. Bom, eu sou o Eduardo e eu tô aqui para resolver para vocês mais uma bateria de questões aí para quem está se preparando para algum concurso público, e aí eu vou abordar, claro, especificamente aqui as normas de segurança do trabalho, entre outros, tá bem? Alguma coisa na área da Constituição Federal também, enfim. Já convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo se é que gostaram, compartilhar porque não interagir, pode fazer pergunta, qualquer coisa é só chamar, tá beleza? Então sem enrolação, vamos lá para a resolução de algumas questões que eu extraí de algumas provas aí que o pessoal foi me mandando. Bora lá! Bom, aqui estão os meus contatos, então se vocês precisarem é só chamar. Então já vamos começar na primeira aqui, ó. Essa questão, vamos ver o que ela está nos cobrando aqui. O Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, tá? Aqui está a sigla, proporciona um conjunto de ferramentas que potencializam a melhoria da eficiência nos sistemas de segurança e saúde no trabalho. Perfeito até então. Assinale a alternativa que corresponde às certificações, aí aqui ó, as certificações ligadas ao Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Então a gente tem aqui, pessoal, que a ISO, ó, a ISO, ela é uma, deixa eu botar aqui mais para cima aqui, ela é uma organização, tá? Eu vou botar a sigla, Organização Internacional de Padronização, tá? De padronização. De padronização. E a OSHA, né, as OSHAs, elas são uma administração de segurança, ó, de segurança ocupacional. Essa parte aqui da ISO, ela na verdade, ela corresponde lá, ela foi feita, fundada, né, em Londres, e são diretrizes britânicas aqui que a gente tem, tá? Britânicas. E aqui a OSHA é dos Estados Unidos, tá bem? Tá, isso eu botei só para nível de curiosidade mesmo, né? Isso aqui depois vocês vão descobrir. Mas aí então o que é? Aqui, quais são as certificações ligadas a esse sistema de gestão? Então, na verdade, a gente tem como gabarito essa aqui, a alternativa E, que corresponde à ISO 45001, e a OSHA aqui 18001. Eu até trouxe aqui para vocês verem, olha, o que cada uma corresponde, o que cada uma fala. Então a ISO 45001, ela se refere ao Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, e já a OSHA 18001, a norma internacional para Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, SSO. Então são essas as duas que a gente tem como relação aí, né? Ou como o enunciado diz, elas estão ligadas ao Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Então, gabarito, letra E. Vamos para o número 2. O que a gente tem aqui, ó? Algumas definições e conceitos importantes apresentados pela NR10, que fala da segurança em instalações e serviços sem eletricidade, permitem o bom entendimento e a correta aplicação da norma. Perfeito. Dentre as definições, então está pedindo aqui as definições, ó. E aí quando a gente fala em definições, a gente vai ver lá o glossário que tem na NR10. Então, para a gente resolver essa questão aqui, a gente tem que observar o glossário. Então, definidas a seguir, extraídas da NR10, como eu falei, é correto afirmar que... Ficou meio confusa essa leitura no final, então, ó, dentre as definições do glossário, podemos dizer assim, né? Extraídas da NR10, o que é correto afirmar? Vamos, então, às alternativas, tá? Alternativa A aqui, equipamento de proteção coletiva é aquele que tornado inacessível
por meio de invólucro ou barreira. Bom, aqui fala que equipamento de proteção coletiva. Mas, na verdade, o que se tem no glossário é que o equipamento não é de proteção coletiva. Isso aqui está errado. Lá o que diz que é capaz de tornar inacessível por meio de invólucro ou barreira é o equipamento segregado, pessoal. Então é o segregado. Tá bem? Então, como está pedindo aqui o que é correto, essa A não é. Vamos para B. Então essa aqui não é. Vamos para B. Alta tensão é aquela inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Bom, o que eu faço, que eu criei não, que eu faço na minha cabeça aqui para decorar? Meio que tem que ser decorado, parece. Eu não gosto muito de falar decorado, mas tem coisas que... O que eu monto assim? Ó? O que a gente tem? A gente tem a corrente alternada, CA, e a gente tem a corrente contínua. Repare aqui, se eu fosse seguir em ordem alfabética, né, o AA vem antes do C, né? Então eu boto CA, CC, assim, na mesma linha. Logo abaixo eu boto o 50, que é um valor que está mencionado lá, 50 volts, e aqui 120 volts. Tá bem? E logo abaixo, que também é o valor que até foi mencionado aqui nessa alternativa, ó, 1000 e aqui 1500. Então repara, como aqui eu tenho ordem alfabética, CA, CC, aqui eu tenho o menor por maior, ó. 50 é menor que 120. Aqui eu também tenho menor por maior. Menor, ó, 1000 é menor que 1500, beleza? Então quando eu falar desse intervalo aqui, de 50 a 1000 volts em corrente alternada, e quando eu falar em 120 a 1500 em corrente contínua, eu estou falando aqui de baixa tensão. BT, baixa tensão. Se eu falar agora só nesses valores aqui, ó, 50, tá? 50 e 120. Tudo que for abaixo, aqui, ó, menor que isso aqui, menor que os 50 e os 120, é o que? Extra baixa tensão. Então, o que for menor que 50 em corrente alternada e menor que 120 em corrente contínua é extra baixa tensão. E aí, se eu pegar esse intervalo aqui e falar o que tiver acima, tudo que for maior que isso aqui, vai ser o quê? Alta tensão. Alta tensão. Ficou meio ruim aqui o desenho. Então assim, ó, não sei se vocês se ligaram, abaixo de 50 em corrente alternada e abaixo de 120 em corrente contínua, extra baixa tensão. Nesse intervalo aqui, de 50 a 1000 em corrente alternada, de 120 a 1500 em corrente contínua, é baixa tensão. E acima disso aqui, do 1000 e 1500, ó, maior, alta tensão. Então, alta tensão é aquela inferior a... Errado já, né? Não é essa aqui, não é esse, letra B não é o nosso gabarito, a gente está procurando a correta. Extra baixa tensão é aquela não superior a 110 volts. A gente já viu, ó, em corrente alternada. Não, a gente viu que é o quê? Não superior a 50. Ou 220, isso aqui também não, em corrente contínua. Não, é ou 120. Então, não é esse aqui o nosso gabarito também. Tá? Vamos para D. Barreira. Barreira é a ligação elétrica efetiva, confiável e adequada à Terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. Isso é barreira? A barreira é a ligação elétrica efetivada, confiável e adequação à Terra? Não.
Isso aqui, na verdade, se refere ao aterramento elétrico, elétrico temporário, tá? Temporário. Então não é o nosso gabarito. Se pegar aqui, aterramento elétrico temporário, tá? É confiável e adequado à terra, já está dizendo aqui, aterramento, terra, destinado a garantir a equipotencialidade mantida continuamente durante a intervenção da instalação elétrica, aí sim é o conceito de aterramento elétrico temporário. Então não é AD nosso gabarito. E aí, claro, por eliminação, ficamos com a letra E, que é o gabarito. E aí, olha aqui, reparem que isso aqui está mostrando o que eu fiz aqui no desenho para vocês. Baixa tensão é aquela superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 em corrente contínua, tá? E igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 em corrente contínua entre fases ou entre fase e terra, que é o desenho que está aqui do lado. Então, nosso gabarito é a letra E. Vamos para a terceira aí, pessoal. No que se refere à legislação e às normas técnicas aplicadas à segurança do trabalho, julgue o seguinte item. A Constituição Federal de 1988 garante ao trabalhador cobertura dos eventos de incapacidade temporária para o trabalho? Certo ou errado? Bom, isso aqui é o nosso gabarito certo, porque eu trouxe até aqui para vocês o que fala lá no artigo 7º da Constituição Federal, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, seguro contra acidentes de trabalho, seguro contra acidentes de trabalho, que é o que está mencionando aqui, eventos capazes de gerar uma incapacidade temporária, né? Isso aí se refere ao quê? Por exemplo, a um acidente de trabalho. Tá? A um acidente de trabalho. Sem excluir a indenização a este que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa, tá? Então, perfeito. A gente pode ver que o conceito aqui menciona a cobertura desses eventos de incapacidade temporária, né? Lembrando que o acidente de trabalho não é só aquele típico de caiu, sei lá, um tijolo na cabeça do trabalhador, mas também alguma doença ocupacional. Tá ótimo? Vamos para o próximo. 4, então. Um trabalhador, no exercício de sua função de motorista, sofreu grave acidente ao dirigir caminhão da empresa em que trabalhava, tendo permanecido vários dias internado e vindo a falecer devido aos ferimentos e às complicações decorrentes do referido acidente. Por ocasião da investigação do ocorrido, foi constatado que o motorista, na ocasião do acidente, não usava cinto de segurança e havia ingerido bebida alcoólica. O ajudante do motorista sofreu pequena escoriação e foi liberado após atendimento médico, sem necessidade de afastamento do trabalho. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir no que diz respeito ao acidente do trabalho e a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Também diz o seguinte, o acidente em questão, esse baita texto aqui eu botei e tive que ler porque ele vai a gente vai fazer uso dele em outra questão, tá? Então o acidente em questão deverá ser tema de reunião extraordinária da CIPA, que deverá ser convocada toda vez que ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, tal como relatado. Então isso aqui, essa parte aqui, essa assertiva, ela está correta ou não? O que vocês acham? Realmente, sim, ela está correta. Por quê? Lá na NR5 aqui a gente está falando, né, pessoal? NR5 que fala da CIPA, tá? No item 5.6.4 diz que as reuniões extraordinárias
devem ser realizadas quando? Aí tem duas situações aqui. Letra A, quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, perfeito, que é o que está mencionado aqui, ó. Esse tipo de acidente aqui foi grave ou fatal, porque teve uma morte, né, como a gente viu, ó, vindo a falecer aqui devido aos ferimentos. Então, é um acidente de trabalho grave ou fatal, e realmente ela precisa ser tratado, esse tema, esse acidente, em tema de reunião extraordinária, que é o que está dizendo aqui. E letra B, quando houver solicitação de uma das representações. Isso aqui é um outro caso que se pode fazer uma convocação de reunião extraordinária, que, claro, aqui não está relacionada a problemática em questão aqui, né? Que essa reunião que se ocorreu aqui no problema foi devido ao ao acidente do trabalho grave ou fatal. Número 5. Bom, não vou ler de novo, como eu falei, esse é o mesmo texto da anterior, só vamos ver aqui diretamente o que está cobrando. Aqui, ó, a partir daqui. A CIPA deverá acompanhar a análise do acidente, juntamente com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT. O SESMIT está abordado lá na NR4, com acesso, aí vem aqui uma informação, irrestrito a todas as informações relativas ao evento e dados do trabalhador. Perfeito. E aí, isso aí tá certo ou errado? Errado, exatamente. Quem falou errado acertou. Quem falou errado tá certo. Bem. Por quê? Por que é errado isso? Porque, dentre as atribuições da CIPA, tudo bem, ela tem que acompanhar os acidentes de trabalho. Porém, lá no item 5.3.1, dentro das suas atribuições, diz o seguinte, ó, na letra G, que requisitar a organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo, sim, as comunicações de acidentes de trabalho emitidas pela organização, aí, ó, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, que ele diz que tem acesso irrestrito aos dados do trabalhador, isso aqui que está errado, e aí fez com que a alternativa ficasse errada. Porque tem aqui a questão do sigilo médico, né? Então por isso que não se tem todos os acessos assim, por exemplo. Dentre esse sigilo médico também as informações pessoais do trabalhador. Então isso não tem acesso irrestrito. Tá bem? Vamos para número 6. Assinale a alternativa, agora aqui, incorreta, quanto à comunicação de acidente do trabalho, que é definida pelo governo federal ali. Hoje está a Secretaria de Inspeção, né? Mas tá bem. Então vamos lá. Letra A. A empresa onde o empregado acidentado trabalha é obrigada a informar o acidente até o dia útil seguinte. Caso o acidente resulte em morte, a comunicação deve ser imediata. Bom, isso aqui está correto, pessoal. Né? Isso aqui está correto, porque não tem... Muitas questões vêm assim, tem 24 horas para fazer, para informar o acidente. Não, isso aqui não existe. É no dia útil mesmo seguinte ao acidente. Então, por exemplo, se foi o acidente na sexta-feira, dia útil que ele vai fazer a informação, lá na segunda. Tá? Aí, se o acidente foi na segunda, vai fazer na terça-feira. Beleza, entenderam, né? E aí, claro, quando tem a morte, a comunicação sim é imediata. Como aqui está pedindo a questão incorreta, isso aqui não é o nosso gabarito, né? Então, ainda não. Vamos para a letra B. A empresa onde trabalha a pessoa vítima do acidente de trabalho ou de trajeto. O próprio trabalhador ou seus dependentes, entidades sindicais, médico, autoridades públicas poderão registrar a CAT. Perfeito, isso aí tudo está correto. Não necessariamente a empresa tem que fazer a emissão, tá? Claro, a empresa tem como obrigação também fazer, mas outras pessoas, outros agentes também podem fazer.
que são esses aqui especificados nessa alternativa B. Letra C. Então a gente quer incorreta novamente, a gente não, no gabarito não é a letra B. Letra C. O registro da CAT é um serviço para o trabalhador ou a empresa comunicar um acidente de trabalho ou de trajeto. Perfeito. Bem como uma doença ocupacional. Também, né? Doença ocupacional. Porque existe ali a equiparação acidente de trabalho e a doença ocupacional está inclusa. Sendo um documento exclusivamente utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Ou aí, e agora? Essa aqui é o nosso gabarito, porque essa aqui está incorreta ao dizer que exclusivamente, não só o INSS, até deixei aqui embaixo, ó, outros órgãos que podem fazer uso da comunicação de acidente de trabalho da CAT, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, entre outros. Então não fica restrito aqui ao INSS, tá bem? Então a incorreta é essa. A letra D, então a gente vai ver que está tudo ok, ó, atualmente. Essa comunicação CAT ela é realizada totalmente pela internet, não havendo necessidade do comparecimento presencial ao INSS. Isso aí está correto. A CAT, letra E, a CAT deve ser impressa em 4 vias. Ó. Aí a gente, por um lado aqui, né, se fala, a comunicação é totalmente feita pela internet, e depois diz que a CAT deve ser impressa em 4 vias, e entrega-se uma via ao INSS, segunda via ao segurado ou dependente, terceira via ao sindicato da classe e a quarta via para o empregador. Via de regra, quando a gente faz essa comunicação, os órgãos todos aqui já são comunicados, tá? Isso aqui é uma como é que eu vou dizer? Uma informação que era antiga, mas continua válida, né? Então a gente tem que levar em consideração que isso aí está correto ainda. Mas na prática, antes até se levava, né? Se enviava fisicamente, mas agora é tudo via sistema. E realmente, isso aqui eu achei interessante deixar essa aí, porque às vezes tem umas questões que perguntam quais são as vias da CAT e quais são os fornecimentos respectivamente, né? Então eu até levo assim comigo, né? O ICE. O ICE, tá? O que é? Primeira via vai para o INSS. Segunda via, aqui, vai para o... Eita, ruim isso aqui. Peraí, desculpa, pessoal. Tá atrasado aqui a minha canetinha. Segurado, tá? Segurado. A terceira via vai para o sindicato. Sindicato. Que é a terceira via aqui. E a quarta via pro empregador. Empregador. Então aqui, ó, levem isso aqui, ó, eu já resolvi aqui umas questões assim, eu botava isso aqui para vocês, o ICE, tá? O ICE. E aí eu gosto muito de usar a ordem alfabética, né? Vai dizer, como é que eu sei aqui que o S é de segurado e esse S é de sindicato? Porque olha aqui, ó, o C, o E, S, E, C, vem antes do SI. Então, por isso, ordem alfabética. IC. IC, IC e o E aqui. Só guardem isso. Eu acho interessante isso aqui porque tem questões mesmo que cobram esse tipo de conhecimento. Vamos para o número 7 agora, galera. A doença do trabalho é aquela que se desenvolve por conta das condições do local de trabalho. Para empregados que estão expostos ao benzeno, estão expostos a benzeno, substância química que é cancerígena, os prontuários médicos devem ser mantidos por um período mínimo de, aí tem várias alternativas aqui, 40 anos a contar da contratação do empregado, 30 anos após o desligamento do empregado, 40 anos após o desligamento do empregado, 30 anos a contar da contratação do empregado. Então, o que ocorre? Isso aqui é interessante, pessoal. Na verdade, já vou botar aqui, ó, o nosso gabarito, que é a letra C. 40 anos após o desligamento do empregado, tá? Não tem nada a ver aqui com contar da contratação do empregado, tá? Então é
40 anos após o desligamento do empregado. E aí eu até trago aqui para vocês a parte da NR7 lá, ó, que fala do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que diz que os prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias cancerígenas, tá, devem ser mantidos por um período mínimo de 40 anos após o desligamento do empregado. Tá? Isso é o que diz a NR7. Mas o que ocorre, eu vou deixar aqui para vocês também, se depois quiserem até procurar, na norma vocês vão ver. Via de regra, normal assim, se manter, normalidade, ou regra geral, pode ser assim, regra geral, em regra, manter os prontuários, tá? As informações do PCMCO durante 20 anos. 20 anos. Vocês vão ver que está escrito lá. Mas aí a gente tem que ter uma atenção para esse caso aqui, quando tem a exposição a agente químico cancerígeno, bem como, tá? E aí até eles colocaram aqui nas alternativas esses 30 anos aqui, ó. Esses 30 anos, porque realmente tem. Tem uma outra situação, quando está exposto ali a radiação ionizante, o trabalhador, tá? Ele está exposto à radiação ionizante, isso aqui é um I. Tu tem que manter ali os prontuários médicos por um período mínimo de 30 anos. E ainda tem uma outra condição aqui, ou manter até o empregado, que está exposto lá, né? Até o empregado completar 75 anos. 75 anos. Tá bem? Também existe essa condição aqui. Então eu achei interessante essa questão, beleza? Para a gente levar em consideração isso. Em regra geral, vai manter durante 20 anos. Se ele tiver exposição ali à radiação ionizante, no mínimo por 30 anos, ou até o empregado completar 75 anos, né? Na verdade, lá o texto diz até o empregado completar 75 anos e pelo menos durante 30 anos, o tempo de armazenamento dessas informações. E quando for exposição a produto cancerígeno, no mínimo 40 anos após o desligamento. Então, bora para número 8. Vamos lá. Julgue o item a seguir relativos ao Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, que está contemplado lá na NR1. Considera-se que uma empresa contratada presta serviços... então a empresa contratada presta serviços nas dependências da empresa contratante. Nessa situação hipotética, a empresa contratante não deverá incluir as medidas de prevenção contidas no seu PGR para o cumprimento da empresa contratada. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Para não ficar confuso. A gente tem aqui uma empresa, tá? Essa aqui é a contratante. Contratante, quem está contratando o serviço. E aí vem o pessoal lá, a empresa contratada, que vai trabalhar aqui, ó. Aqui está a empresa contratada, os trabalhadores aqui, né? Da contratada, para prestar serviço dentro da empresa contratante, dentro das dependências da empresa contratante. E aqui está dizendo que a empresa contratante não deverá incluir as medidas de prevenção contidas no seu PGR para o cumprimento da empresa contratada. Isso aí está errado. Errado. A gente daqui a pouco poderia, né? Não, isso aí não faz sentido. E já ir para a questão marcar errado. Beleza. Mas mesmo assim eu trouxe essa questão para verificar isso aqui, ó. Que aí o PGR da empresa contratante, que é essa empresa maior aqui que eu falei, que eu mostrei aqui, ó. O PGR da empresa poderá. Então, não é uma obrigação. Né? Aqui está dizendo de cara que a empresa contratante não deverá incluir. Não quer dizer isso. Por quê? Porque ela poderá, mas também não é uma obrigatoriedade, né?
Interessante isso aqui, né? A norma poderia dizer, não, o PGR da empresa contratante tem que incluir as medidas de prevenção das empresas contratadas. Não, mas não é, ó. Ele poderá. Então, daqui a pouco, numa questão aí, que uma banca às vezes pode ser maldosa, ela pode dizer assim, deverá incluir. Não, não é uma obrigação. Então, é um poderá, tá bem? Por isso que eu trouxe essa questão aqui, eu achei interessante. Número 9. A respeito das metodologias de identificação de risco, RASOP. Isso aqui, como eu tirei do enunciado, também estava mencionado aqui a APP, né? A análise preliminar de perigo. Mas a gente não vai abordar isso aqui nessa questão. Vamos só abordar o RASOP. Então, julgue o item que segue. RASOP é a técnica que consiste em detectar desvios de variáveis de processo em relação a valores estabelecidos como anormais ou alterados. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, pessoal. Errado. Porque o RASOP, ela é uma técnica de identificação de perigos e operabilidade. Então, tudo que falar assim de operação, aí sim, já é mais vinculado ao RASOP, que consiste em detectar desvios, tá? De variáveis do processo. Confere. Em relação a quê? A valores estabelecidos como normais. Normais. E é focado no processo. Então, o que tem de errado aqui? Ó, esse Azinho aqui, empurra. Esse Azinho aqui, por exemplo. Né? Esse alterados também não é mencionado. Então, por isso que o gabarito da questão é errado. Então, na verdade, a gente tem que olhar em consideração ali a valores estabelecidos como normais. Número 10. A adoção de pausas é uma das medidas de prevenção relacionadas à organização do trabalho previstas pela NR17, que fala da ergonomia. Então, sobre a adoção de pausas, é correto afirmar que, agora a gente vai buscar aqui a alternativa correta, as pausas devem ser usufruídas no próprio posto. Errado isso aqui já, não é no posto de trabalho, é fora do posto de trabalho. Tá? B. A introdução das pausas não pode ser acompanhada de aumento de cadência individual do trabalhador. Exatamente, esse é o nosso gabarito, isso está mencionado lá na NR17. Vamos ver porque as outras estão erradas. Então, a letra C. A pausa para atividades com alta solicitação intelectual, como medida de prevenção, não deve ser adotada. Erradíssimo. Elas têm que ser adotadas, né? Então, isso aqui não é, por isso está errada. Por causa desse não aqui. Letra D. A saída do posto de trabalho para satisfação das necessidades fisiológicas. Pô, necessidades fisiológicas. Isso aqui eu tirei direto da banca, tá? Para mim tinha que ser fisiológicas com S. Deve ser considerada como pausa pelo empregador? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que ir ao banheiro, né? As pausas para recuperação psicofisiológica do trabalhador não devem ser computadas como errado. As pausas aqui, as pausas que a NR17 menciona, elas são computadas. São. Então, elas devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo. Então, por isso o gabarito da questão 10, letra B. Número 11, pessoal. Em relação a atividades que envolvam inflamáveis e líquidos combustíveis, julgue o item seguinte. Cumpre legislação de segurança a empresa que realiza projeto de instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente também, né? Tá atrelado. Que impactem sobre a integridade física dos trabalhadores. Aqui tá corretíssimo, é o que menciona lá na NR20 aqui, né? Na NR20, especificamente aqui o 20.5.1. Não vou ler o conceito, mas vocês vão reparar que realmente isso é uma exigência cobrada das empresas. Tem a realização de projeto que envolvam esse tipo de essas atividades aí. Vamos direto para 12. Julgue o item que segue relativos a espaços confinados. Espaço confinado, que a gente sabe, está abordado lá na NR33. Para a realização de atividade em espaço confinado, basta que se mantenha o ambiente ventilado com oxigênio puro. E aí? Certo ou errado? Erradíssimo. Tá, daqui a pouco vocês vão dizer assim, pô, essa questão estava muito fácil. Isso aí eu já li, já fiz várias questões, eu sei. Não pode ser ventilado com oxigênio puro.
mas eu trouxe justamente ela para nos lembrar de outros fatores aqui, tá? Realmente não pode, né? Por isso está errado ali, diz que basta se mantenha ventilado, não é, olha aqui, ó. É proibida a ventilação, com oxigênio puro, mas eu trouxe também esse subitem aqui, ó, 33.5.15.2, para a gente já levar em consideração que isso também às vezes cai em prova, tá? O percentual de oxigênio indicado para entrada em espaços confinados, ele tem um intervalo ali, ó, que é entre aqui, ó. Que é aqui, ó. Então o percentual de oxigênio diz aqui, ó, para entrar em espaços confinados é de 20,9, sendo ainda que, isso aqui eu achei legal, aceitável, ó, o percentual entre 19,5% até 23% de volume, desde que a causa de redução ou enriquecimento seja conhecida ou controlada. Então, realmente, a gente tem os intervalos aqui, ó, 19,5%, isso aqui a gente tem redução, tá? O ideal, 20,9, né? Ideal. O ideal. E aqui a gente tem 23. Isso aqui é por cento, né? Eu não botei aqui. Vocês estão vendo ali embaixo. Isso aqui já está com o quê? Com enriquecimento. Então, o ideal é que seja isso aqui. Mas, se tiver uma redução ou um enriquecimento e aí for conhecida a causa e controlada, né? Tá? Seja conhecida e controlada, aí não tem problema de entrar nesses intervalos. Beleza, então vamos para 13. Vamos lá, julgue o item que segue, relativos ainda a espaços confinados. Considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos: não ser projetado para ocupação humana, contínua, possuir meios limitados de entrada e saída, e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa. Certo ou errado? E aí? Errado. Errado. Quem não prestou atenção aqui, reparem que a questão diz aqui, ó, que atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos. Não é pelo menos um. Tem que atender simultaneamente. Então, para ser considerado um espaço confinado, a área, né, ou ambiente, ela tem que atender simultaneamente aos requisitos: não ser projetado para ocupação humana contínua, às vezes a banca bota descontínua, aí já não é, contínua, possuir meios limitados de entrada e saída, perfeito, e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa. Tá bem? Então, por isso aqui, como o enunciado dizia que era pelo menos um dos seguintes requisitos, não, tem que ser simultaneamente a todos. Número 14. A norma regulamentadora NR22, que fala de segurança e saúde ocupacional na mineração, segundo a portaria lá, que eu não vou ler, que dispõe sobre as regras de aplicação, interpretação e estruturação das normas regulamentadoras. Então ela é classificada como... Tá, essa portaria aqui eu vou deixar para vocês depois lá, eu vou deixar aqui embaixo um link, e até na descrição do vídeo aqui, para vocês olharem. O que acontece, na verdade? Primeiro a gente tem que fazer o seguinte, então, ó. A gente tem normas gerais, especiais e setoriais. Então norma ampliada não tem, norma autônoma não tem. Então a gente já ficaria entre essa A, B e C. Então, quando fala aqui em NR22, já que fala em segurança e saúde ocupacional na mineração, né, tá falando especificamente de uma norma setorial, né? Tá se referindo a um setor. E aí, olha aqui, nosso gabarito é a letra C. O que acontece então? A gente tem as normas gerais que vão trazer, como o próprio nome já diz, diretrizes gerais. Por exemplo, a NR1. Eu não está falando especificamente, né, pessoal, de um equipamento, alguma coisa, ou de um ramo, uma classificação nacional ali de atividade econômica. Está falando de forma de diretriz geral. NR3 também, embargo e interdição de uma forma geral.
NR7, idem, né? Vai falar do PCMSO lá, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, forma geral. Então, aqui são exemplos de normas gerais. As normas especiais, aí vão trazer as diretrizes sobre atividades. Então, a NR11, a NR13 também, ó, a NR13 que fala de caldeiras, né? Fala de como proceder com as atividades lá mencionadas, as atividades com caldeiras, né? E vasos de pressão. Então, vai falar diretamente sobre alguma atividade. Botei aqui pontinhos, porque tem mais, né, pessoal? Depois você dê uma olhada. Mas já para ter uma noção do entendimento aqui, né? Os setoriais, aí sim, ó, vai falar já no setor da economia. NR18, como a gente pode ver, construção civil, né? E aí, olha aqui, como a gente falou aqui da NR22, segurança e saúde ocupacional na mineração, né? Aqui, a mineração, a gente já pode perceber que está falando de um tipo de setor, né? De uma atividade setorial. Por isso, o gabarito. E aí, outra coisa que eu chamo atenção é na hierarquia das normas. Primeiro, a gente vai para as normas setoriais. Depois, a gente passa para as especiais, depois as gerais. Isso aqui da hierarquia das normas é quando se tem assuntos que são tratados em diferentes normas. Aí eu vou dar só um exemplo. Aqui. Uma vez foi um auditor lá, no hospital onde eu trabalhava, e ele falou como é que era feita a distribuição dos EPIs. Então, se a gente for olhar, os EPIs, segundo a NR32, aí aqui, ó, a NR32, que é da parte de hospital, né? Hospital não, atendimento à saúde, atendimento em ambientes de saúde, tá? Depois vocês olhem lá, eu não me lembro o nome completo. Se tivesse aqui, eu li. Tá, mas a NR32 vai falar da parte hospitalar. E aí, então, lá na NR32 diz que os EPIs eles têm que estar no ambiente de trabalho disponíveis. Tá? Então, ele vai lá, ele vai cobrar a ficha de EPI, tá? Que está lá na NR6. Não, primeiro ele olhou isso aqui. A gente tinha lá, para responder a auditoria dele, a NR32, alguns equipamentos que estavam disponíveis no ambiente de trabalho. Por exemplo, a luva de procedimento. Imagina tu pegar a luva de procedimento descartável, tá? Imagina tu pegar uma luva de procedimento, cada par que o trabalhador pegar e assinar a ficha de EPI que está lá abordada na NR6. Então, não. Então, o que acontece? Usou primeiro a hierarquia das normas, ele usou primeiro a setorial, depois ele passaria para as especiais e gerais, se fosse o caso, né? Que aqui nas gerais é NR6. Então, essa é a hierarquia que corresponde. Aqui embaixo eu deixei o endereço aqui, mas eu vou trazer também para vocês no descritivo do vídeo, tá bom? E tem questões que cobram justamente isso aqui. Ó. Qual é a hierarquia das normas? Então, primeiro vai trazer a hierarquia das setoriais, depois as normas especiais e depois, por fim, as gerais. Quando for assunto, estiver vinculado a todas, né? Vamos para 15. De acordo com a NR13, ó, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, é proibida a construção, importação, comercialização, leilão, alocação, cessão a qualquer título, exposição e utilização de caldeiras e vasos de pressão sem a indicação do respectivo código de construção do prontuário. E no ou na placa de identificação. Isso é uma exigência lá do item 13.3.13, que está aqui, ó, que é proibida, isso aí é a construção. Não vou ler tudo que está ali no enunciado, né? Então, do respectivo código aqui, ó, de construção no prontuário e na placa de identificação, que está ali na nossa alternativa A, que é o gabarito.
Vamos para a próxima, galera. 16. Sobre a norma regulamentadora NR17, ergonomia, assinale a alternativa incorreta. Vamos prestar atenção, incorreta. Então, o relatório da análise ergonômica do trabalho, AET, quando realizado, deve ficar à disposição da organização pelo prazo de 20 anos. Isso aí está correto. Então, quando fizer lá a AET, o relatório, ele tem que ser armazenado durante 20 anos. Nós estamos procurando a incorreta, então o gabarito não é a letra A. A organização do trabalho para efeito da NR17 deve levar em consideração os fatores de riscos psicossociais definidos por profissional de psicologia do trabalho. Certo ou errado? Isso aqui está errado, pessoal. Esse é o nosso gabarito. Não tem essa menção aí na NR17 lá, que é ergonomia, que vai falar que deve ser levado em consideração os fatores definidos pelo profissional de psicologia do trabalho. Então, esse aqui que faz essa menção do psicólogo do trabalho, que transforma a alternativa errada em nosso gabarito. A letra C está tudo ok. A organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos, sim, durante o processo de avaliação ergonômica preliminar, que é a AEP, e a análise ergonômica do trabalho também. D. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens, de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Correto, porque senão daqui a pouco os caras estão trabalhando para ganhar mais dinheiro e vendendo a saúde praticamente, né? Letra E. A concepção dos postos de trabalho deve levar em consideração os fatores organizacionais, sim, e ambientais. A natureza da tarefa, também, e das atividades. E facilitar a alternância de posturas, sim, para não ficar aquela coisa estática e prejudicial à saúde do trabalhador. Perfeito, gabarito, então, como a gente viu, da alternativa 16 é a letra B. Vamos para 17 agora. Está finalizando, pessoal. No texto da norma regulamentadora NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, está previsto que nas atividades laborais em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides, bem como aqueles em que haja contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras, que vão impregnar ali a pele e as roupas do trabalhador, devem ser fornecidos armários simples? Não. De uso rotativo? Não. Tipo escaninho e gaveta com tranca? Nada a ver. Bom, ficamos aqui agora, de compartimentos duplos ou armários simples. Ou de compartimento duplos ou 2 armários simples. E aí, o gabarito é a letra E. Porque na verdade é igual em casa, né, pessoal? A gente não mistura roupa limpa com suja, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Então, onde tiver essas condições aí, onde tiver essa atividade laboral com esse tipo de exposição a material infectante, substância tóxica, entre outros, devem ser fornecidos armários de compartimentos, mostra aqui, ó, de compartimentos duplos, tá aqui, duplos, ou 2 armários simples para não misturar. Num armário vai botar roupa suja, né? Suja, e um outro armário, roupa limpa. Massa esse desenho, hein, galera? Ficou bonito esse desenho. Vamos para a próxima. 18. No final do ano de 2022, o Ministério do Trabalho e Previdência publicou uma nova norma regulamentadora em NR38, que entrará em vigor somente no dia de 2 de janeiro de 2024. Isso aqui é uma prova, né, aqui somente entrará, já entrou em vigor, né, porque isso aqui foi uma questão de uma prova antiga. Não muito antiga, mas, né. Então, o que trata essa norma? O que vocês acham aí? É isso aqui mesmo, letra A. Segurança e saúde no trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Muita atenção, hein? Resíduos sólidos.
Então não tem nada a ver disso aqui, nem na C, nem na D e nem na E. Perfeito? Isso aí foi rápida mesmo, só para a gente ter uma noção do que eles podem cobrar e às vezes cobram, né? Ou seja, o número da norma. Questão 19. Assinale a alternativa incorreta. Quanto aos limites de tolerância em inspeção no local de trabalho relativos à presença de agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada pela NR15, especificamente o anexo 11. Então o anexo 11 é aquele que tem lá uma tabela com os limites de tolerância, tá bem? Então vamos lá. Letra A, tá pedindo a incorreta, hein, pessoal? Todos os valores fixados na tabela de limites de tolerância. Eu até vou trazer a tabela aqui já, ó. Tá aqui a tabela, aqui embaixo. É um pedaço da tabela, um recorte, né? Eu fiz aqui um recorte. É bem grande, é bem extensa a tabela, por sinal. Então, todos os valores fixados na tabela de limites de tolerância, que está aqui, eu não sei se todo mundo sabe, já vou explicar. O que acontece nessa tabela? A gente tem um agente químico aqui, ó, nessa primeira coluna aqui. Então, por exemplo, o ácido cianídrico, o ácido clorídrico, tá? E aqui a gente tem o valor teto, na segunda coluna. A gente tem aqui o valor teto é o seguinte, é o limite de tolerância que ele não pode ser ultrapassado em momento algum, tá? Alguns produtos existem valor teto, então ele não pode ser ultrapassado em fator algum. Tem esse maisinho aqui, por exemplo, do ácido clorídrico. A absorção aqui também para a pele, tem uma coluna aqui, alguns produtos químicos, eles têm também a absorção pela pele, que tem o maisinho aqui, por exemplo, o ácido cianídrico. E aqui são os limites de tolerância referentes à concentração mesmo, em ppm ou miligrama por metro cúbico, que está aqui. E aqui vai dizer o que esse produto, quando tivesse limite de tolerância ultrapassado, a que grau ele corresponde de insalubridade. Então, perfeito. Vamos para a letra A, então. Todos os valores fixados na tabela de limites de tolerância desta norma são válidos para absorção apenas por via respiratória? Apenas por via respiratória. E agora? Bom, realmente aqui quando fala nos valores fixados, está mencionando esses valores aqui dessa coluna aqui de baixo, ó. Tá? Então, realmente, esses valores, eles são fixados, são válidos apenas por via respiratória. Como a gente quer a incorreta, a gabarito não é a letra A. Isso aqui que está mencionado no gabarito A está corretíssimo. Às vezes a gente fica aqui, né, o apenas vai dar erro na questão. A questão é errada, apenas. Tem que ter muita atenção, porque tem muita coisa na norma que diz exclusivamente, apenas. Então não dá para levar de sangue doce, né, esse tipo de informação, de que apenas, exclusivamente, vai trazer a questão errada. Às vezes não. Nesse caso aqui, como vocês podem ver. Letra B. Valor teto. Considera-se limites de tolerância que não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. Isso aí está correto também. Aqueles que apresentam um valor teto, como eu mostrei aqui, ó, nesse maisinho aqui, o ácido clorídrico, por exemplo, ele não pode ter, não pode em nenhum momento da jornada de trabalho ter o valor superado, tá? O valor de limite de tolerância. Então, ele não pode lá, o ácido clorídrico, ó, ter um momento em que o cara vai estar exposto lá, o trabalhador vai estar exposto a mais de 4 ppm. Letra C. A avaliação das concentrações dos agentes químicos através de métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos em 10 amostragens para cada ponto ao nível respiratório do trabalhador. Sim, né? Porque a absorção vai ser por vias aéreas ali, por via respiratória. Vias aéreas, via aérea, via respiratória. Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de, no mínimo, 20 minutos. Isso aí está correto, é o que diz lá na norma. Então a gente está procurando, pessoal, a incorreta, né? Lembram? A incorreta não é o nosso gabarito ainda, a letra C. Letra D. Para que os agentes químicos que tenham valor teto considerar-se-á excedido o limite
de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas na amostragem ultrapassar os valores fixados pela NR15. Correto também. Então é isso que está dizendo ali. Isso aqui também está correto, não é o nosso gabarito ainda, né? E aí, claro, né, agora a gente chegou ao gabarito que é a incorreta, é a letra E. Por quê? Porque os agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea e, portanto, exigindo na sua manipulação o uso das luvas adequadas, além do EPI necessário à proteção de outras partes do corpo, apresentam um grau de insalubridade mínimo. Isso aqui que está errado. Ó, isso que causa, que faz com que a alternativa E fique errada. Por quê? Não tem uma relação, se um produto químico ele tem lá, pode também ser absorvido por via cutânea, como está falando aqui, ele vai ser grau mínimo. Não. Se daqui a pouco tu está exposto a um produto, aí de novo aqui, o ácido clorídrico, ó, que tem... Não, desculpa pessoal, não o ácido clorídrico não. O ácido cianídrico aqui, ó, que tem absorção da pele, como a gente viu aqui, ó. Absorção também pela pele. E se não estiver utilizando luvas ou os equipamentos necessários para proteção de todas as partes do corpo, tu vai ter exposição considerado como insalubre. E aí qual é o grau? Olha aqui, ó, grau máximo. Então não quer dizer que só por se tratar em absorção via cutânea que vai ser mínimo. Não. Pode ser mínimo, pode ser médio, pode ser máximo. Vai depender do produto químico em questão. Tá bem? Espero que não tenha ficado confuso aqui, que eu me atrapalhei um pouco com o meu cérebro. Vamos para 20 agora e última questão. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando as principais metodologias de gerenciamento de riscos e suas respectivas definições. Então, coluna 1 diz aqui, ó, o item 1 fala que a análise preliminar de riscos, a APR, não é... Aqui, ó, vamos lá. A análise, aqui na coluna 1 tem os fatores, né? Análise preliminar de risco, ou a série de riscos, ou análise de árvore de falhas. Beleza, nós temos essas três opções. E aqui, ó, entre parênteses, a gente tem que assinalar ali e relacionar. Então, por exemplo, primeiro parênteses aqui, ó, que está aqui. É uma técnica de identificação de perigos e análise de riscos que partem de um evento topo escolhido para o estudo. Estabelece combinações de erros e condições que poderiam causar a ocorrência desse evento. Partindo do evento topo, eu fiz aqui uma vez, ó, uma árvorezinha aqui, olha aqui, uma árvore de Natal. Porra, isso aqui seria uma árvore de Natal? Seria. Aqui é a estrelinha, né? Isso aqui é o evento topo. Então parte dessa árvore aqui. Então, parte dessa árvore. A gente tem um evento topo. Eu decorei assim. Eu tenho uma estrela lá. Aquele é o meu evento topo. Então, o que eu vou fazer? Quando falar aqui em evento topo, já leva em consideração que está abordando o 3, que seria análise de árvore. Então, isso aqui é uma árvore. E aqui está o evento topo. E tudo depois das técnicas que eu vou seguir efetuando para analisar os perigos e análise de risco, elas vão partir desse evento topo aqui, tá bem? E aí, claro, vai ter as combinações ali de erros e condições para ocasionar esse evento. Então eu peguei isso aqui era para ser uma árvore, né? Desculpa aí o desenho. Aí esse outro parênteses aqui nós temos o quê? Representam uma cadeia ou uma sequência de eventos que levam a um acidente ou evento catastrófico, que mapeia os riscos que conduzem ao evento perigoso ou indesejável. Bom, se a gente está olhando aqui numa sequência de eventos, ó, a gente está falando da série de riscos que levam a um acidente ou evento catastrófico. Então a gente tem aqui, ó, o item 2. E aí, claro, sobrou o item 1 aqui, né? Que é a análise preliminar de risco. Que faz o quê? Permite uma análise inicial, preliminar, né? Qualitativa, na fase de projeto ou desenvolvimento de qualquer processo.
produto ou sistema, determinando os riscos e medidas preventivas antes da fase operacional. Se é preliminar, vem antes, né? Então já fica uma coisa mais fácil de entender também. Então isso aqui, já botei ali, é análise preliminar de riscos da APR. Então o nosso gabarito, letra C, que a sequência correta é 3, 2, 1. Beleza, pessoal? Acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.